Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E a gente vai começar essa semana com uma carta de Paulo aos Filipenses, né? Hoje, segunda-feira, dia 16 de dezembro. E a gente vai, então, ler essa carta, que é bem pequenininha também, né? Nós estamos aí nas últimas cartas já do Novo Testamento de Paulo. A gente vai ler um pouquinho de Pedro também essa semana, Tito, a carta aos Hebreus, que a gente não sabe exatamente se foi Paulo ou se foi outro, as cartas pequenas de Paulo para Timóteo, Pedro, Judas, João, e semana que vem, então, a gente finaliza aí com Apocalipse, tá bom? Então vamos lá para Filipenses. Filipenses são 4 capítulos pequenos, né? Então por isso que a gente vai ler a carta inteira e assim poder aproveitar melhor a leitura. Filipenses capítulo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição, egoístas, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus.
pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo vai falar com os irmãos a respeito da sua prisão, né? A respeito de como, mesmo preso, ele realmente se alegra por tudo que Deus está fazendo em todas as igrejas, né? Ao redor de onde ele está, e tudo que tem acontecido através das cartas e através da pregação e através dos irmãos indo e fazendo a obra de Deus, né? Paulo se alegra que a prisão dele exerça uma influência ainda maior das pessoas serem destemidas, corajosas de pregar o evangelho, porque sabem que o caminho é esse, né? Senão ele não estaria preso. Se ele está preso, com certeza algo ele está fazendo de certo, e é por isso que nós devemos fazer isso então. Isso é muito bom. Capítulo 2 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação. Confiando no Senhor, em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam do Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Capítulo 2 ele vai falar sobre essa mesma atitude, né, que Cristo teve em se esvaziar, em se tornar filho, em se tornar servo, em se tornar humilde o suficiente
para alcançar, né, a mais plena posição de filho de Deus e de resgatador e de remidor de toda a humanidade, né? Então ele vai nos chamar a essa responsabilidade de nos importarmos uns com os outros, como Cristo se importou com todos nós, né? Então Paulo vai chamar essa responsabilidade para nós. Capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Capítulo 3, Paulo vai dizer dessa confiança que nós precisamos ter, né, de que Cristo veio e fez tudo o que precisava ser feito para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós tenhamos a plenitude dessa vida com Deus através do sacrifício de Jesus. Ele fez tudo por nós. O que nós precisamos fazer é nos entregar inteiramente a Ele, à sua vontade, ao processo de santificação, né? Esse capítulo 3 ele é bem forte a respeito do que Paulo está falando dessa plena confiança, né, em Deus. Isso é muito bom. Capítulo 4, vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos enviam saudações, e especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Amém. Capítulo 4, Paulo está falando sobre a unidade, né, da igreja que precisa acontecer. Então ele fala de alguns irmãos e irmãs aqui que talvez não estejam alinhados. Ele vai falar sobre as contribuições que chegaram até ele, suprindo ele em todas as suas necessidades. Então Paulo é suprido pela igreja, né, com ofertas, com manifestação mesmo de carinho, de amor, através desse dinheiro que chegava, dessas ofertas que chegavam para mantê-lo ali onde ele estava e do que ele precisava, né? Isso tudo tinha a ver com esse amor, essa unidade da igreja. Mesmo o Império Romano, nesse momento da história, passando por uma crise econômica terrível. Então, quando a gente lê Paulo agradecendo pelas ofertas, não é só um agradecimento simples de alguém que recebe uma doação ou uma oferta agradável, né, como ele mesmo fala, mas de alguém que sabe que para que esses irmãos tirassem esse valor financeiro do bolso deles, isso também estava custando sacrifício para eles. Às vezes estava custando o suprimento deles naquele momento, né? Então, porque o Império Romano passava por uma crise econômica terrível nesse momento, no primeiro século. Então, a gente sabe que essas ofertas, elas eram realmente difíceis para quem dava e um suprimento maravilhoso para quem recebia, tá bom? Então, vocês possam aproveitar essa segunda-feira aí, quem tiver esse tempo, né? Nós estamos aí no meio de dezembro, passou já os 15 primeiros dias, estamos entrando na segunda quinzena, né, de dezembro, a reta final aqui para o mês e a reta final para o final desse ano de 2024, da nossa leitura e de tudo que está acontecendo. Então, eu queria muito que vocês perseverassem, né? Que tivesse um tempinho realmente aí com o Senhor, seja a hora que for, para um pouco, fica aí, né, com o Senhor, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração, olha para essa palavra com carinho. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar ministrando, trazendo direção ao teu coração, trazendo uma palavra para esse momento da tua vida aí que você esteja passando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está pronto a falar comigo e com você mais um dia. Amém? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui. Nós vamos lá para o livro de 1 Timóteo. Vamos ver o que Paulo está falando para esse discípulo amado, né, para Timóteo, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.